Hoje é o dia 2 do calendário de Venturi. Então vai ler uma pista. Ó, as dicas são debaixo. Sentado, mesa. E o da Stacy é o brinquedoteca. Aonde será que tá aqui na brinquedoteca, Zoro? Onde que tá, Stacy? Nossa, eu ganhei. Você gostou? Gostei. Bonitinho. Sabia, tinha visto lá. Ó, dá pra guardar monstro. Cachorro, ó. Só que é perigoso você comer. Ele que pode enfeite. Pensei que era maior. Tamanhozinho, né? Vou ter que dar outra coisa pra você. E esse foi o segundo dia. Eu já tô muito ansiosa pra saber o que a gente vai ganhar amanhã. Já tem alguém roubando o meu. Daqui. E aonde será que vai estar escondido, hein, Zoro? Daqui. Onde será? Será que tá embaixo da coma? Será?